Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Solos. E bom, todos nós sabemos que um grande conflito está acontecendo neste exato momento entre Israel e um grupo terrorista chamado Hamas. Muitas informações, vídeos e notícias têm sido espalhadas por toda a internet, mas a grande realidade é que são poucos aqueles que estão se dedicando para explicar todo esse conflito e um pouco da origem desse conflito. A minha intuição com esse vídeo é deixar bem claro para você tudo o que está acontecendo entre Israel e Palestina. Bom, neste dia 7 de outubro de 2023, Israel foi surpreendido no dia de sábado por um ataque desse grupo chamado Hamas. A realidade é que eles entraram de três formas em Israel: pelo mar, pela terra e pelo ar. Bom, eles estão com uma grande quantidade de soldados se locomovendo de um lugar para o outro. Acredita-se que pode existir soldados, ainda nesse momento, infiltrados e escondidos no território de Israel, principalmente na parte sul. Bom, durante esse vídeo você vai entender um pouquinho mais desses desdobramentos e nós vamos notar como esse conflito foi gerado de acordo com os anos. A realidade é que foi um ataque muito violento. Israel teve que declarar guerra no mesmo dia que esse ataque aconteceu ao grupo Hamas. São mais de 1.200 mortos, entre feridos e pessoas que ficaram traumatizadas por todos esses acontecimentos. Uma grande tristeza também, que nós temos que infelizmente divulgar com esse vídeo, é que milhares de pessoas foram capturadas e estão sendo levadas em cativeiro na região de Gaza. Esse grupo, Hamas, ele saiu de uma região na Palestina chamada Gaza, mas com a ilustração de mapas, esta informação ficará mais nítida para você. Mas nós já vamos chegar na questão geográfica. Bom, muitos estão se perguntando como esse grupo, que saiu de um lugar tão pequeno como Gaza, conseguiu ter um domínio, de grande parte de explosivos, grande parte de armamento sobre Israel. Foram mais de 5.000 mísseis lançados até Israel de sábado até o dia de hoje, esse vídeo, que é na segunda-feira. Bom, Israel é um lugar muito seguro para se morar. Foi eleito o quarto país mais seguro para se fazer turismo. O último e grande conflito de Israel foi há praticamente 50 anos atrás, na famosa Guerra de Yom Kippur. Como eles conseguiram, então, entrar em Israel e fazer toda essa catástrofe que estamos vendo? Bom, este episódio aconteceu no sábado. E no sábado, você que acompanha um pouco da palavra de Deus sabe que é considerado lá o dia sagrado, o famoso Shabat. Muitos dos judeus que ali moram estão nas sinagogas, estão festejando, estão com suas famílias. E no Shabat eles não têm o costume de ligar as televisões, estarem utilizando o rádio ou as redes sociais. Ou seja, o sábado é um dia em que a população, principalmente judaica, se desliga de questões exteriores, questões internacionais e até mesmo internas. Com isso, esse grupo acreditou ser uma boa forma de entrar nesse território. E realmente, eles conseguiram com eficácia entrar no território de Israel, principalmente na parte sul. Muitos estão se perguntando como o sistema de vigilância de Israel não conseguiu capturar essa entrada. Com certeza houve uma falha, mas nós não sabemos exatamente o que aconteceu. Com o passar dos dias, provavelmente os israelenses vão pedir essas opiniões, pedir essas informações sobre essa entrada de forma repentina do Hamas. Bom, eu gostaria de deixar claro com esse vídeo um pouquinho sobre a origem e quem é o Hamas, esse grupo que entrou dentro de Israel e está causando tanto estrago e provavelmente continuará causando muitos estragos no território de Israel. O Hamas, ele não é um grupo novo. Muitos estão dizendo que Hamas é um grupo revolucionário que surgiu há pouco tempo, mas a realidade não é essa. O Hamas é um grupo que existe desde o ano de 1987. E eles estão no comando de Gaza. Nesse exato momento você está vendo um mapa na sua imagem. E bom, Gaza é uma região que está localizada na Palestina. A Palestina é conhecida assim há cerca de 2.000 anos, antes não tinha esse nome, mas é uma região que compõe o cerco da Palestina. Na Palestina nós temos a Cisjordânia, em cima, do lado ali o território de Israel, e na lateral, na fronteira com o Egito, na costa do mar Mediterrâneo, nós temos Gaza. E bom, Gaza é uma cidade, é um contexto muito pobre, muito humilde, eles estão abaixo da linha da pobreza. Eles culpam muito Israel pelas suas condições financeiras. E por isso, esse grupo chamado Hamas, ele tem o papel de alimentar um grande ódio na população palestina que ali se encontra. Um desejo árduo de acabar com o Estado de Israel. Muitos estão falando que Hamas é apenas um grupo político e religioso, mas a verdade é que o Hamas é um grupo propagador de caos. Eles têm como principal missão destruir Israel.
E por que eles querem fazer isso? Por que eles querem destruir Israel? Qual é a motivação de todos esses ataques que Israel tem sofrido? Bom, a motivação desses ataques é, primeiro, eles não reconhecem Israel como um Estado. Eles acreditam que Israel são enganadores, que estão ali roubando uma terra que não pertence a eles. Eles também são a favor de a criação de um Estado Islâmico. A meta e o desejo deste grupo, chamado Hamas, é tornar toda a Palestina em um grande Estado Islâmico, que tenha consigo as leis e preceitos da Sharia, que são ali o manual de vida de um muçulmano, né, que está presente no Ancorão, entregue por Maomé. E bom, a grande realidade é que a faixa de Gaza, como eu bem disse anteriormente, ela é uma região pobre, é uma região simples, que faz ali costa com o mar Mediterrâneo ao lado das fronteiras do Egito. Então, existe uma origem deste lugar, existe um contexto histórico antes desse conflito. Esse conflito entre Hamas e Israel, entre palestinos e judeus, não é algo que aconteceu repentinamente no dia de sábado. Existe um contexto histórico muito amplo sobre esse assunto e seria impossível abordar todo esse contexto em um vídeo de 20, 15 minutos. A grande realidade é que a origem desse conflito, ela vem desde primórdios da civilização pós-Jesus Cristo. Em Roma, por exemplo, o Império Romano, no ano 37 a.C., vai chegar nessa região de Israel. Tanto é que no contexto bíblico do Novo Testamento nós vemos essa influência romana. No ano 37, os romanos começam ali a dominar aquela região e muitos judeus ali se encontravam, né, porque era o berço da civilização do povo de Deus. Bom, com o desenvolvimento de Roma, muitos atritos começaram a acontecer com os judeus. Vemos, por exemplo, que no ano 70 d.C., um grande conflito entre judeus e o Império Romano aconteceu. E esse conflito ocasionou, por exemplo, a destruição do templo que se encontrava em Jerusalém. Nós vemos também que no ano 130, muitos judeus se rebelaram contra os romanos. E os romanos, claramente, tinham mais poder bélico, então eles venceram esses conflitos. O imperador Adriano, ele tira o nome de Jerusalém, tira ali o nome de Israel e coloca o nome daquela região de Palestina. A origem do nome Palestina vem nesse contexto, nessas guerras entre judeus e romanos. Palestina significa a terra dos filisteus. Tanto é que era uma contradição da crença judaica. Então, nós vemos ali uma dispersação de judeus para grandes partes do mundo, para várias partes do mundo. Judeus se mudando para a Europa, judeus indo para outros países, porque viver naquela situação, em um contexto de imperialismo romano, era uma tarefa um tanto quanto complicada. Com isso, nós vamos ver uma grande quantidade de judeus localizados na Europa. Porém, após os judeus saírem desse contexto de Israel, muitos acabaram se mudando, nós vamos ter o fim do Império Romano. No ano 476 d.C., o Império Romano cai, chega ao seu final. Com isso, ali no século VI, século VII, entre os anos 600, 500, nós vamos ver o início do Islã, as grandes conquistas do movimento de Maomé, do islamismo, por várias partes do mundo. O islamismo conquistou Antioquia, conquistou a cidade de Jerusalém, conquistou a cidade de Damasco e milhares de lugares espalhados pelo mundo. Com isso, naquela região, anteriormente povoada pelo povo de Israel, pelos judeus, nós vamos ter uma troca de civilização. Muitos muçulmanos morando naquele cenário. E com isso, eles começaram a se desenvolver naquele contexto. Então vocês conseguem entender que ali era uma região que anteriormente era habitada por judeus. Judeus, por conta das guerras com os romanos, acabaram saindo daquela região. Com isso, os muçulmanos chegam naquela região e começam a se desenvolver nesse cenário. Bom, e o que aconteceu após isso? No término da Segunda Guerra Mundial, os judeus espalhados por toda a Europa sofreram muito por conta do Holocausto, protagonizado por Adolf Hitler. Com isso, a ONU, em 1948, teve uma medida, principalmente denotada de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, de dar de novo essa terra para os judeus, Israel ao seu povo de origem. Mas os muçulmanos ali se encontravam e houve uma grande insatisfação por parte deles de concederem esse espaço aos judeus. Bom, a ONU aceitou isso, os judeus conseguiram voltar para sua nação e a grande realidade é que após a ONU aprovar o início do Estado de Israel, os judeus morando ali naquela região, houve uma grande briga, houve uma grande confusão e o início de uma guerra. Israel, no ano de 1948, protagonizou uma guerra por conta da sua libertação, ali, por conta da sua dominação da Palestina, naquele cenário de Israel, contra 5 nações, dentre elas o Líbano, a Síria, o Iraque, o Egito e a Jordânia. Bom,
Israel venceu essa guerra, Israel venceu de forma valente essa guerra, mas muitos palestinos precisaram sair daquele contexto, precisaram sair daquela geografia, precisaram sair de Israel e acabaram indo para a faixa de Gaza, lugar hoje onde o Hamas está localizado. Muitos ficaram sem casas, muitos muçulmanos perderam as suas posses e por isso eles começaram a alimentar dentro de si um sentimento de ódio a Israel. Então nós podemos ver que o que está acontecendo hoje são reflexos do que foi acometido no passado. Bom, e a grande pergunta é, por que então Hamas está atacando Israel? É por isso, é porque eles querem dominar novamente esse território. Eles acreditam que Israel são causadores de grande injustiça. Eles são contra o Estado de Israel. Eles são contra essa decisão que aconteceu em 1948 por parte da ONU de decretar o Estado de Israel como posse dos judeus. Então, eles estão localizados no meio de tudo isso. Israel está aqui e, como o mapa está mostrando, Gaza, onde eles se encontram, estão mais abaixo, na divisa do Egito. Bom, eles querem tomar Israel justamente para fazer uma unificação de um Estado muçulmano. Eles não querem um Estado palestino, eles querem um Estado islâmico. Um Estado que tenha consigo a Sharia e seja radical. Eles não conhecem, novamente dizendo, Israel como um Estado. E bom, a grande realidade é que muitos estão se perguntando como que um grupo chamado Hamas, localizado numa região muito pobre, uma região mal desenvolvida, tem tanta artilharia para fazer tantos estragos assim em Israel. A grande realidade é que muitos já identificaram de onde está vindo toda essa artilharia. Essa artilharia está vindo de um país que também está contra Israel por uma série de fatores, dentre eles principalmente fatores políticos e religiosos, um país chamado Irã. O Irã tem concedido muitas armas e financiamento para o Hamas continuar a fabricação e tanto a exportação de mísseis e explosivos para Israel. Bom, eles estão fazendo esses ataques e nós não sabemos ao certo o quanto que eles têm ainda de mísseis para soltar, mas Israel iniciou nessa semana mesmo, no sábado para domingo, uma operação chamada Espadas de Ferro. O que eles estão fazendo? Mais de 80 mil homens já foram convocados, eles estão com ajudas dos Estados Unidos chegando agora para Israel e eles provavelmente, entre as próximas horas, vão estar entrando dentro da faixa de Gaza. Existe um grande perigo nesse conflito. Como eu disse anteriormente, Israel não declarou guerra aos palestinos. Não, Israel não está fazendo isso. Tanto é que Israel é a favor da criação do Estado palestino. Israel está declarando guerra ao Hamas, a esse grupo que tanto tem atormentado a população local. Bom, o perigo de entrar na faixa de Gaza é que o Hamas ele usa a própria população local como escudo humano. Muitas bases do Hamas ficam embaixo de hospitais, escolas e lugares que têm uma alta concentração de civis. Então Israel está preparando-se para entrar nesse contexto da faixa de Gaza. Bom, Israel foi atacada de forma cruel, muitas crianças estão sofrendo com isso, muitas mulheres, soldados são capturados, mas nós podemos esperar certas medidas duras de Israel em relação a esse grupo chamado Hamas. Bom, o que nós temos até agora é que foram infelizmente 1.200 mortos, pessoas inocentes que não têm nada a ver com esse conflito, pessoas inocentes que não têm culpa dessas medidas, mas que acabaram sendo punidas por essas atrocidades cometidas por esse grupo terrorista chamado Hamas. Bom, Israel está avançando, ela também está contra-atacando, mísseis já estão sendo lançados, o Hamas não tem um exército experiente, tanto é que 10% dos mísseis que eles lançaram a Israel caíram na própria faixa de Gaza, mas nós podemos esperar uma medida bem dura de Israel em relação a esse conflito. Então, conforme nós estamos tendo validações, atualizações de dados, nós vamos colocando aqui nas nossas redes sociais, mas é importante que você busque informações de lugares seguros e, principalmente, ore por Israel. Nós sabemos que existem pessoas inocentes dos dois lados, como judeus e palestinos, e a nossa missão é orar por Israel e desejar a paz no Oriente Médio, desejar a paz na Palestina. Eu espero que esse vídeo tenha orientado você do que está acontecendo em Israel e por que está acontecendo isso neste contexto da Palestina. Que Deus abençoe você, se inscreva no nosso canal, fique por dentro das últimas notícias e nós estamos aqui prontos para trazer informações com validade e historicidade para o seu dia a dia. Deus abençoe.